Bom dia, bom dia. 37 Ruiva, bom dia. Sejam todos bem-vindos à minha live, depois de muito tempo sem fazer. Me chamo Glória Ribeiro, tá? Sou missionária, estou aqui para falar com você. Ei, Mila, chegou minha princesinha. E aí? Estou aqui para interagir com você, aprender com você. Camila, Camila, mudou o nome? Camila Diaconisa. Ah, é, Camila Diaconisa. Ô, Camila, obrigado por entrar tão rapidamente aí. Deus abençoe você. Tô aqui animando, né? Fazer mais uma live. Eu creio que quando Deus nos impulsiona, é porque Deus tem propósito, tá bom? Tô muito feliz com vocês aí, junto comigo. Sejam muito bem-vindos. Como você sabe, a gente fala de Deus. Ei, Luzi Silva, nós vamos estar orando, vamos falar com Deus. É muito importante a gente falar com Deus, tá? Eu estou totalmente por fora das coisas do TikTok, mas não importa, né? O que importa é que eu estou aqui para falar de Deus, para ajudar pessoas, para ser abençoada. A irmã Luzinete está aí, glória a Deus. Então, vamos iniciar orando, porque a oração é a base. Todo cristão deve ter como base a oração. Você que está chegando, seja bem-vinda. Vamos orar. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, Pai, coloco, ó Deus, diante do Senhor esta live. Deus, tem muito tempo, o Senhor sabe que há muito tempo eu não faço live, mas eu coloco diante do Senhor, porque em tudo há propósito. Deus, abençoa, Deus, cada pessoa que já entrou nessa live. Deus, eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu sei que se for olhar a minha vontade talvez não era de fazer live, era de ficar fazendo outras coisas. Mas quando o Senhor tem propósito, o Senhor nos impulsiona. Por isso, Deus, eu coloco a minha vida diante do Senhor e te peço, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, intercede por mim, me ajuda, me ajuda. Eu dependo do Senhor, envie anjos aqui para interceder por mim. Abençoa cada pessoa que já está na live. Abençoa a Lu, tá aí dando bom dia. Abençoa a Lu. Eu sei das lutas da Lu. Eu sei que ela é uma pessoa temente ao Senhor. É uma pessoa amiga maravilhosa. Abençoa ela. Supra as necessidades dela, porque eu sei que não é fácil para ela. Levanta pessoas para ajudá-la, Deus, naquilo que ela precisa. Abençoa. Eu sei que a Camila tá feliz porque a mãe dela fez exame, tá tudo bem. Abençoa a Camila, abençoa a família da Camila, especialmente a mãe. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão assistindo, talvez não está aparecendo para mim, como a Cris. Eu tenho certeza que se ela puder, ela vai entrar. Abençoa a Cris, abençoa cada pessoa nesta live. Oh, Deus, tu és Deus de poder, Deus de misericórdia. Oh, Deus, e as tuas misericórdias duram para sempre. Eu sei, Deus, que nós estamos vivendo um tempo difícil. Jesus está voltando. Jesus está voltando e as pessoas não percebem. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí para todos verem. Oh, Deus, tantas tragédias, tantas coisas, parece que a natureza está revoltada, são pestes, são doenças, mas nós sabemos que o Senhor é conosco. Abençoa-nos, ó Deus. Maior é o Senhor que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, ó Deus, derrama a tua graça sobre cada pessoa que já está nessa live, Deus. Que todos saiam dessa live fortalecido, sabendo que o Senhor se faz presente. Oh, Deus, no passado as pessoas faziam a obra de Deus a pé. No passado as pessoas faziam a obra de Deus usando camelo, carroça. Hoje nós temos o celular. Oh, Deus, ele é o nosso instrumento, é a nossa ferramenta. E nós usamos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor usa. As pessoas podem estar em casa agora, arrumando a casa, lavando vasilha e ouvindo a voz do Senhor. Por isso, ó Deus, fala, Deus, em cada coração que se faz presente nessa live. Derrama o teu óleo, aqueles que vão ver depois, Deus. Oh, Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, assim seja. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí. Missionária Elza, saudade de vocês. Obrigada por você estar aqui comigo. Eu creio que Deus tem coisas lindas. Eu sempre digo, Deus não une pessoa, Deus une propósito. E se Deus permitiu de você estar aqui,
nessa live, é porque Deus tem propósito. Deus não permitiria você perder o seu tempo se não tivesse propósito. Então eu louvo a Deus pela sua vida, missionária Elza, Mila, Luzinete, as pessoas que estão entrando aí, aquelas que vão entrar ainda. Olha, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que Jesus te ama, que você é precioso, preciosa. Quantas vezes a gente acorda pensando assim, ou não tem saída para mim, não tem jeito para mim, tá tudo perdido, eu não tenho nada mais para fazer. Muitas vezes a gente fica desanimada, pensando, eu não vou conseguir, eu estou nessa situação, não tem saída. Mas Deus quer te dizer nesta manhã que tem saída sim. Por quê? Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, a vida. Ele é o caminho. Então, se você tem Jesus, você tem o caminho, você tem a direção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Deus quer dizer para você nessa manhã que você tem valor, sim. Você tem valor. Eu tenho batido nessa tecla e vou bater. Você é imagem e semelhança de Deus. Maísa está aí. Obrigado, Maísa, por estar aqui. Você é imagem e semelhança de Deus. Gente, está escrito aqui. Nós falamos, nós que somos cristãos, a gente fala naquilo que está escrito. Olha aqui, está escrito aqui em Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a imagem conforme a nossa semelhança. Então, se Deus nos fez imagem e semelhança de Deus, por que você duvida quem você é? Sabe o que acontece? Hoje eu vou falar de algo. Hoje eu quero falar de algo aqui, é o seu coração. É algo que eu tenho pesquisado, eu tenho buscado, porque eu sei que Deus, Ele quer falar com você e quer que você entenda. Olha, veja bem, você é imagem e semelhança de Deus. Mas sabe o que o inimigo faz? O inimigo, desde lá do ventre da sua mãe, presta atenção aqui, porque vou pôr uma plantinha aqui para ficar mais alta aqui, mas acho que não tá. Mas tudo bem. Então, você foi feita imagem e semelhança de Deus. Mas sabe de uma coisa? Desde o ventre da sua mãe, presta atenção, no ventre da sua mãe, você já pode ter ouvido algo lá de fora. Sabe, eu não sei como que você foi gerada, mas o inimigo talvez pode ter usado alguém, até sua mãe, para te rejeitar. E às vezes você carrega essa rejeição que talvez ainda não foi trabalhada. Talvez você não foi planejada. Não é culpa da sua mãe, aqui nós não queremos buscar nenhum culpado de nada, tá, gente? Nós não vamos buscar culpados, tá? Nós não vamos aqui buscar culpados. Mas talvez a sua mãe não te planejou, não estava nos planos dela, aconteceu. O meu primeiro filho eu não planejei. O meu primeiro filho não foi algo que eu planejei, eu vou ter um filho, como diz, escapuliu. Claro que eu amei, mas de certa forma, eu fiquei surpresa, porque eu não planejei meu filho. Então, talvez a mãe, por ignorância, por algum motivo, talvez rejeitou. E você lá dentro do ventre da sua mãe, você já sentiu essa rejeição. Talvez não é o seu caso, mas pode ser o caso de muita gente. Tem pessoas aí que talvez, mãe, pai, que pensou em abortar, porque não estava nos planos ter aquele filho naquela hora. E aí, aquela coisa de rejeição pode ter ido. É por isso que é importante a cura. E Deus cura, Ele quer te curar. Mas às vezes lá dentro ainda tem isso. Então, queridos, você às vezes carrega isso dentro de si. Deus fala que você é imagem e semelhança dele, mas talvez você não entendeu, sabe por quê? Porque você olha no espelho e fala, não, eu sou gorda. Ei, Gleison, Eva, que saudade. Tô feliz do Gleison estar aí comigo. Gente, então, o que acontece? Muitas vezes o filho é rejeitado no ventre da mãe. Ou talvez, quando ele tá pequenininho, o pai e a mãe falou alguma coisa com ele que feriu a alma dele. Falou, olha, você não vai dar em nada. Você é feio, você é gordo. Você não presta para nada. Eu quero falar sobre isso. Então, o que é isso? Você carrega uma imagem que não é aquela que Deus passa. Deus fala que você é imagem e semelhança dele, mas você ainda não entendeu. E aí, sabe o que você faz? Você
começa a olhar no espelho e não vê aquela pessoa que Deus falou que você é. Você começa a ver no espelho, é uma forma distorcida, é uma autoimagem negativa. A sua autoimagem, às vezes, é que você é feio, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Então, nós precisamos quebrar esse bloqueio daquilo que falaram com a gente. As pessoas disseram isso de nós. E nós, com a nossa ingenuidade, e o inimigo usa, nós somos espirituais, a gente vai falar, o inimigo usa essa brecha. E você, desde a infância, começa a carregar isso, olha no espelho e acha que é feio. E, na verdade, você não é feio, você é lindo. Você olha no espelho e acha que você não é capaz, que você não vai conseguir. E Deus está dizendo que você vai sim. Você vai, porque também em Gênesis 1 diz que você nasceu para governar. O Gleice, quer entrar aqui? Está escrito assim, convidar. Se você quiser, quem quiser, está aberto, tá? Vocês, meus amigos. Então, queridos, Deus quer que você entenda que você tem que colocar, você tem que quebrar esse bloqueio de que você carrega essa imagem negativa pela rejeição do passado. Então, nosso primeira live hoje. Você vai dirigir, porque está escrito aqui, eu entendi, tá, gente? Eu entendi que você queria. Eu tomei por fora do TikTok, mas tudo bem. Então, essa primeira live, depois de tanto tempo, eu quero falar sobre isso. Sobre a gente desbloquear esta autoimagem. Quando você olha no espelho, o que você vê? Você vê alguém especial porque é isso que você é. E talvez você olhe no espelho e olhe e fala assim, nossa, que cabelo. Eu sempre sofri, né? Eu já falei para vocês em relação a cabelo. Que cabelo feio. Eu achava que se eu tivesse um cabelo lisinho, fininho, eu ia ser aceita pelas pessoas. Eu achava que se eu fosse mais bonita, eu ia ser aceita pelas pessoas. Mas as pessoas, elas não nos rejeitam, não é por causa da nossa aparência. Somos nós que afastamos as pessoas, porque a nossa autoimagem é negativa. Porque, infelizmente, foram as vozinhas que foram lançadas aqui em nós. Foram aquelas vozinhas da professora. O meu filho, eu sei que ele tem um bloqueio. Ele era muito comunicativo quando ele era criança, assim, menorzinho. Com 5, 6, 7, ele cantava, ele falava. E eu acredito que um professor começou a criticar ele. Eu entendo isso. Um professor começou a criticar e o menino travou. Então, nós precisamos desbloquear, sabe por quê? Porque Deus, ele conta com você. E nós temos que tomar posse daquilo que está escrito na palavra de Deus. Se Gênesis 1, 26 está dizendo que Deus te fez a imagem e semelhança dele. Você é a imagem e semelhança de Deus. Por que você acredita nas pessoas e não acredita na palavra? Então você precisa ser confrontado. Talvez você fale assim, eu não quero ouvir isso. Mas você precisa ser confrontado e tirar isso, desbloquear. Porque talvez isso que te impede de ser uma pessoa bem-sucedida. Talvez Deus tem planos, talvez não, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Mas você bloqueia, porque você fala, eu não dou conta de estudar, eu não aprendo, eu sou incapaz de aprender. Querido, não importa a idade. Tem uma amiga minha, maravilhosa, talvez ela está me ouvindo, Cristiana Botan. Ela resolveu fazer faculdade. E eu tenho dado força para ela. Porque às vezes aquela vozinha lá do passado, da mamãe, do papai, que rejeitou, fala assim, você fazer faculdade agora? Deixa de ser boba. Você tá velha para isso. Você não dá conta, você não sabe, você não aprende. Aquela vozinha insiste. Mas Deus está te dizendo nessa manhã que você vai conseguir. Você pode voltar a estudar, você pode dirigir. Sabe por que a Bíblia fala? Tudo é possível ao que crê. Se você crê, mas você precisa quebrar esse bloqueio. Você precisa quebrar essa barreira que fala que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você é feia, que você é gorda, que você é velha. Isso tudo são bloqueios que Satanás coloca. Sabe para quê? Para você não cumprir os planos de Deus. E os planos de Deus são maiores que o seu. Os planos de Deus são maiores que o seu. Deus tem planos lindos para a sua vida. E ele não precisa, mas ele conta com você. Mas você, para curar pessoas, você precisa estar curada. Só cura a pessoa quem está curado. Então peça a Deus para te curar, para te renovar.
Ele vai fazer se você falar, Deus, eu quero ser curada para curar pessoas. Eu quero estar cheia para ajudar pessoas, porque só ajuda, só transborda quem está cheio. Então peça ao Espírito de Deus para te encher, para te capacitar, porque Deus conta com você, Ele tem o melhor, querido. Então, se está escrito, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele fala assim. Eu acredito quando Ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a semelhança de quem? Que Ele fala nós, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele nos faz a imagem de Jesus, ele nos faz a imagem do Espírito Santo, a imagem de Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Por quê? Por que a gente acha que a gente não é nada? Por que a gente acha que a gente não é capaz? Amém, Gleison. Gleison, olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para você e para cada um que está aqui na live. O impossível aos nossos olhos é possível para Deus. O Gleison, eu vejo um grande potencial, acho ele um cara super inteligente. E eu creio que Deus vai abrir muitas portas. Deus quer abrir portas na vida de cada um que está nessa live. Se você crê que Deus pode abrir portas, porque Deus é aquele que arromba portas. Ele arromba para você. Deus tem um propósito maior, querido. Eu não sei a sua profissão, eu não sei, mas não seja tímido para as coisas que Deus tem para você. Mas você precisa destravar, desbloquear. Sabe por quê? Porque o inimigo coloca isso na sua mente. Hoje nós vamos falar sobre isso. Deus coloca na sua mente, você não vai conseguir. Às vezes você está com o pezinho ali no sucesso. Aí vem aquela vozinha, que isso, menina? Você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha, não? Você não vai conseguir, não. Você é filha do Zé. Meu pai chamava Zé, tá, gente? Eles falaram isso com Jesus. Sabe onde Jesus fez menos milagre? Presta atenção. Jesus fez menos milagre. Quer dizer, ele não conseguiu fazer milagre na terra onde ele nasceu. Então, vou repetir, não crie expectativa nas pessoas que te conhecem. Sabe quem menos veio na minha live? São os irmãos da igreja, são os meus parentes. Então não crie expectativa em quem te conhece, porque eles falam assim, não é a Glorinha, a filha do Zé, a filha da Margarida? A Glorinha não vai dar em nada, não, porque as pessoas muitas vezes não acreditam, mas Deus acredita em você. Então não crie expectativa no seu vizinho, nos seus amigos. Às vezes pessoas que você nem imagina são aquelas que te estendem a mão. Aquelas que você nem imagina são aquelas que te pegam pela mão e falam, olha, eu estou com você. Então creia que Deus ele tem o melhor para você. Ele tem, mas você precisa, querido, depende de você. Deus já fez. Jesus, ele já morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele já fez. Por que nós estamos esperando acontecer alguma coisa? Jesus vai voltar para buscar a igreja dele, mas ele já morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Mas nós é que não tomamos posse. Nós é que não assumimos a nossa posição de filho. Filho, querido, tem direito a sentar à mesa com o pai. Filho tem direito de sentar à mesa com o pai. E muitas vezes a gente não alcança aquilo. Eu não estou falando só de coisas materiais, mas até em termos de ministério, porque existe bloqueio. Você acha que a irmã ora melhor que você? Você acha que a outra pessoa, não, a outra pessoa ora, porque você tem aquela vozinha que fala, você não dá conta, você não consegue, e Deus quer te curar. Temos plano, mas a afirmação vem dele, isso aí, Gleison, é isso aí. Então eu já decidi, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus projetos, porque eu quero os planos de Deus. Eu não quero os meus planos, eu já falei com Deus, Deus, esquece os meus planos, eu quero os seus. Entende? Eu falo, Deus, eu quero os seus planos para a minha vida. Eu quero os seus. Eu só quero entender que o Senhor veio colocar aqui os seus planos. Um dos planos de Deus é que a gente pregue a palavra. Está escrito, ide por todo mundo. Então, eu não quero ser religiosa. Eu não quero ser religiosa, falar, eu prego na igreja, que bacana. Não, eu quero pregar o evangelho a todas as criaturas. Eu entendo que quando Deus usou alguém para me passar o link do TikTok, não era para me fazer dancinha, tenho certeza. Quando me passaram o link do TikTok, não era para me fazer dancinha. No início eu achei que era.
para fazer dancinha, fazer gracinha. E é essa imagem que muita gente tem do TikTok, que é uma plataforma de dancinha. Eu sei que muita gente dança, muita gente seduz, mas você como cristão, não importa a ferramenta, você tem que cumprir o propósito de Deus, com a ferramenta que Deus te deu, com o talento que Deus te deu. Então, onde você estiver, fala. Isso, é isso aí, inglês. Poucos sabem o potencial do aplicativo. Antes, as pessoas tinham que andar a pé, debaixo de sol quente, andar de cavalo, de carroça. Hoje, nós... Aqui, gente, olha aqui. Eu só pus uma blusinha assim, melhorzinha. Liguei aqui, passei um botãozinho para não ficar muito ruim. E tô aqui falando de Jesus. E se essa live eu deixar ela salva... E colocar em outros aplicativos, pessoas lá na frente, lá no futuro, vai ver essa live, vídeos. Quantos vídeos seu que tocou as pessoas? Quantas pessoas você ajudou? Por exemplo, o Gleice está aqui, a Camila está aqui, a Lu está aí. Foram pessoas que me ajudaram, me apoiaram. Como eu aprendi com o Gleison. Como eu aprendi com o Gleison a respeito da plataforma que eu não sabia. Então, querido, tá tudo aqui na nossa mão. Nós temos que parar de arrumar desculpa. Ontem eu construí um castelo na beira da praia com palito de picolé. Não importa a ferramenta. Exatamente. Nós temos que usar aquilo que Deus nos dá a nosso favor, a favor do reino. Vamos falar de reino. Não vamos falar de igreja, placa de igreja. Mas nós temos, querido, os bons. Tem que sobressair. As pessoas que passam a mensagem positiva, que preza pela família, que preza por uma sociedade melhor. Gente, quando os bons se calam, os ruins reinam. Quando os bons se calam, quando aquelas pessoas que têm senso de justiça, aqueles que são de Deus, cala, os maus governam. Está escrito. Quando os bons calam, muitas vezes nós ficamos calados. Nós vemos uma coisa que a gente não concorda, que entristece o coração de Deus e a gente fica calado por covardia. Quando os bons se calam, os maus governam. Então, querido, vamos abrir a nossa boca. Podem ir de nós, podem não concordar, não importa, mas os bons têm que falar. Aqueles que buscam, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós buscamos a Deus e a sua justiça, tudo é acrescentado. Então, o que eu quero te pedir nesta manhã, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque Deus e tudo vos será acrescentado. Nem podemos julgar o conteúdo que não agrada. Ele só sabe ofertar. Isso é o que a pessoa tem na igreja. Cada um oferece aquilo que tem. Cada um é o melhor. Eva, Daiane tá aí, Eva. Gente, eu fico tão feliz de ver vocês aqui. Cada um oferece aquilo que tem. Aquela pessoa às vezes está dando o melhor, dançando ali. E muita gente se agrada da dancinha. É o que ela tem para oferecer. Então, querida, aquilo que você carrega dentro de si, aquilo que você carrega, você sabe que vai fazer o bem para o outro, por que você não faz? Como diz Paulo, o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço, mas o mal que eu não gostaria, isso eu faço. Então, querido, usa o seu dom, o seu talento está aí dentro. Como eu disse, às vezes a gente carrega uma imagem negativa. Às vezes a nossa autoimagem é de que a gente é feia, é gordo, não é capaz. Mas nós precisamos ser curados para curar pessoas. Tá bom, Gleice? Obrigada por você ter vindo, tá? Deus abençoe você. Tá bom? Eu vou tentar fazer live mais vezes nesse horário. Que é um horário assim, né? De almoço, tranquilo. Enquanto as pessoas vão ajeitando. Então, querido, você tem dons aí dentro. As ferramentas estão dentro. Tá? As ferramentas estão dentro. Deus te deu o dom, talento. Eu sei que a Daiana ama cantar, a Camila ama cantar. Gente, usa esse dom. Jesus está voltando. E nós precisamos, queridos, fazer a diferença nessa nação. Nós precisamos deixar um legado. Qual o legado que você vai deixar? Qual o legado? Às vezes a gente se preocupa em crescer, ter uma profissão, casar, ter filho, morrer. Só isso. E o legado? Qual o legado que nós vamos deixar para a próxima geração? Qual o legado? O que é legado? Legado não é dinheiro. Legado é aquilo que você carrega, a sua convicção.
Então, querido, pensa, qual o legado que você vai deixar? Então, querido, vamos primeiro trabalhar isso aí. Autoimagem é aquilo que a gente olha, mas na verdade não é o que a gente vê, é aquilo que falaram de nós. E muitas vezes a gente carrega isso durante a vida toda. Às vezes alguém lá no passado falou: olha, você é muito burrinha. E esse burrinho ainda bate aqui na sua mente, falando que você é burrinha. E você já estudou, já fez faculdade, já fez curso, tem uma ótima profissão e ainda tem na mente assim: eu sou uma burrinha. E isso precisa cair por terra, porque o inimigo usa isso como bloqueio para que você suba de nível. Deus quer que você suba de nível. Deus quer que você alcance o nível de excelência. Mas aquela vozinha que ainda insiste em falar: você é burrinho, você não é capaz. Eu demorei a fazer faculdade, sabe por quê? Porque o pessoal elogiava muito a minha irmã. Falava que a minha irmã era muito inteligente, muito inteligente, muito inteligente. Ela era 2 anos mais velha. E todo mundo: nossa, fulana é muito inteligente, muito inteligente. E eu não recebi elogio que eu era inteligente. Então, eu comecei a achar que eu era burra. E a minha irmã queria fazer odontologia. Aí ela não conseguiu, porque tinha que fazer cursinho, na época era muito concorrido. E eu falava: eu não vou fazer faculdade não, sabe por quê? Medo do fracasso. Então, o medo é outra coisa que nos impede de alcançar a excelência, o medo. Autoimagem, medo. Então, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos vencer. Nós precisamos todos os dias olhar no espelho e começar a declarar: eu sou maravilhosa. Como que eu vou ser curada, Glória? Eu não sei. Olha no espelho e fala o que a palavra diz, declara: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus me fez imagem e semelhança dele. E começa a trabalhar isso, que você é imagem e semelhança. Começa a tirar o medo. Porque muitas vezes o medo, né? O medo de ser julgado. Aí vem a autoimagem, seu complexo de inferioridade. Você acha que vai ser julgado, que as pessoas vão falar mal de você, que as pessoas vão te rejeitar. Porque quando você tem a autoimagem negativa, ruim, você vai sempre achar que as pessoas vão te julgar, que as pessoas não vão te aceitar. Necessidade de aceitação. Bom dia, tudo bem? Sou ar, água, terra e fogo. Oba, isso aí. Então, nós temos que trabalhar essa nossa autoimagem. Essa nossa autoimagem, querido, não é o que as pessoas falam de nós, sabe? Não é aquilo que falaram de nós, que nós somos feia. Exatamente, sou água, terra e fogo. Nós somos únicos. Olha aqui, gente, a digital de ninguém é igual. Olha que coisa fantástica, olha como Deus é criativo, nós somos únicos. Tá aí, sol, água, terra e fogo falando, por isso que é isso, né? É tudo isso. É isso, queridos. A nossa identidade é essa, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Às vezes a gente acha que a nossa identidade é o número daquela carteirinha. É aquela foto da carteirinha ali de identidade, mas a sua identidade é que você é imagem, que você é semelhança do Criador. Ele te fez, ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, querida, as pessoas podem não te aceitar. O problema é delas. Se ela não te aceita, você tem que falar: eu sou mais eu, porque eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho Deus, a minha identidade é que eu sou imagem e semelhança do Senhor. Então essa autoimagem aí negativa tem que cair por terra. Você precisa trabalhar isso para você ser bem-sucedida. Para você ser bem-sucedida na sua profissão como mãe, como esposa. Às vezes o seu esposo te ama, mas você se rejeita. Você olha e fala: eu sou feia. Você coloca no seu coração: meu marido não gosta de mim, porque você acredita nessa autoimagem que colocaram em você. O professor que te falou algo, o vizinho, o coleguinha, entre aspas. Eu, por exemplo, eu tinha bigode, né? Aí tinha um menino que ele amava falar assim: ah lá, ela tem bigode, ela tem bigode. E eu me achava a pessoa mais feia do planeta. Por quê? Porque ele falava que eu tinha um bigode. Tinha mesmo. Mas aquele bigode me fazia um bicho. E com aquilo que eu ia ouvindo, né, o que eu carregava dentro de mim, sabe, do complexo de inferioridade, da insegurança, eu carregava isso dentro de mim e eu achava que as pessoas me viam como eu me via. Eu me via feia, eu me via sem graça, que eu não tinha valor.
E aí eu achava que as pessoas me enxergavam dessa forma, mas não eram as pessoas que enxergavam, era eu. Eu que me enxergava assim. Então, queridos, nós temos que mudar aqui. Por isso que eu já falei algumas vezes de metanoia, mudança de mente. Se você antes achava que você não era nada, comece a achar que você é tudo em Cristo Jesus. Começa a declarar que eu sou imagem e semelhança de Deus. Não importa o que as pessoas falam de mim. Não interessa. Interessa é o que Deus fala de você. Se as pessoas jogarem na sua cara, você é uma chata dentro de você, tá? Você vai pensar, eu não sou chata. Você sabe que não é chata. Mas às vezes as pessoas, na hora da ira, ela te fala, você é um burro, chata. Então você que tem filho, você que tem sobrinho, você que tem neto, você jamais lança palavras, sabe por quê? Da nossa boca sai palavras de bênção ou de maldição. Já fiquei depressiva com certos comentários de pessoas que nem me conheciam. Exatamente, Daiane. Mas sabe o que é? Nós que temos que blindar. Por isso que nós temos que nos blindar contra essas coisas que vêm de fora. Porque o que vem de fora não interessa. A gente gosta de ouvir elogio, não gosta? É bom. Mas, um abraço, beijo. Sou água, terra, fogo. Obrigada pela sua presença aqui, tá? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui, tá, gente? 11h33, tentando fazer uma live aqui. Eu vou tentar, tá bom? Mas não liga porque as pessoas falam. E começa a quebrar essa autoimagem negativa que você carrega. As pessoas querem te pôr para baixo. Às vezes nem é por mal, como eu digo. Às vezes a pessoa é usada pelo inimigo. Às vezes é ignorância. Às vezes é simplicidade. Quantas pessoas que te falam um negócio que te fere lá na alma. E às vezes nem foi por mal. Mas nós, pela nossa autoimagem negativa, a gente carrega aquilo. Então, queridos, olha, trabalha essa questão da autoimagem. Lembra que você é imagem e semelhança de Deus. A sua imagem tem que ser boa, positiva. Entendo, Daiane, mas eu já passei por isso também. Pessoas que falaram que eu não ia conseguir, sabe? E eu fui vencendo passo a passo. E quando eu conhecia Jesus, aí que Deus, né, me mostrou o quão eu tinha de valor, de qualidades. E Deus quer usar aquilo que Ele colocou dentro de você, os dons, os talentos, para que você cumpra o propósito dEle. Nós já fizemos estudo aqui, né, sobre uma vida com propósito, porque Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem um propósito muito lindo para a vida de cada um aí, mas muitas vezes a gente procrastina, a gente quer fugir do propósito de Deus. Muitas vezes a gente quer fugir, sabe por quê? O nosso cérebro, ele quer que a gente fique com preguiça. O nosso cérebro, para nos proteger, ele faz a gente ficar conformada na nossa zona de conforto. Mas Deus quer que você vá, querido, e que você cumpra o propósito dele. E quando você cumpre o propósito de Deus, querida, pode ter certeza, você faz tudo com excelência e Deus vai te levar para um nível maior, porque você está cumprindo aquilo que ele te chamou. Jesus, ele veio à Terra com um propósito. Muita gente fala assim, mas Jesus não casou, mas não era propósito de Jesus casar. Jesus veio para treinar os discípulos. E se nós falamos de Jesus, porque ele treinou muito bem aqueles 12 discípulos. Jesus veio para passar a mensagem do amor. Ele veio para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então Jesus não veio para casar, ele não veio para ter filho, porque Deus tem propósito na vida de cada um. E Deus chamou Jesus com propósito. E ele cumpriu o propósito que foi chamado. E nós também precisamos cumprir o propósito que nós fomos chamados. E nunca é tarde. Nós temos aqui orar todos os dias e falar, Senhor, qual é o propósito? A sua profissão é o propósito. Quando você coloca Deus em tudo, você está cumprindo o propósito. Deus te chamou para fazer coisas grandes, querido. Deus, então vamos quebrar essa autoimagem aí negativa. Tem gente que está doente porque carrega peso na alma. Doeceu porque ouviu palavras
que entristeceu e ele guardou no coração e causou doença. Ele causou doença porque entrou aqui na mente, entrou no coração. O marido que traiu, que feriu, isso causou uma imagem que você é feia. Por quê? Por causa de atitude de alguém lá fora, te feriu por dentro. E Deus quer te curar. Deus quer te curar. Se você quer ser curado, fala, eu quero. Talvez você pense que foi curado, mas ainda existe aí uma faísquinha de dor. E você pode até ter a cicatriz, olhar para a cicatriz e não sentir dor. Mas se você ainda sente dor, a hora que lembra, você chora. Você precisa ser curado na alma. E você tem que entender que você é precioso e preciosa. E Deus quer te curar. Deus quer te curar. Sabe por que Deus quer te curar? Para você ajudar outras pessoas a ser curada. Só cura pessoas quem é curada. Só transborda quem está cheio. Então nós temos que pedir, Deus, me enche, Deus. Me enche de amor para que eu transborde o amor. Senhor, me enche de compaixão para que eu tenha compaixão do outro. Me enche, Senhor, de sabedoria, porque se eu tiver sabedoria, eu vou passar sabedoria para o outro. A gente só passa aquilo que a gente carrega. A gente só passa aquilo que a gente tem por dentro. Como que eu vou passar algo que eu não tenho? Muitas vezes Deus permite, Camila, Daiane, Luzinete, muitas vezes Deus permite você passar por uma luta, uma tribulação, só para quê? Para você falar daquilo que você viveu. Servo Carlos, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então, às vezes, Deus permite você passar por uma coisa para você entender. Jesus veio na terra também para ele entender a dor do homem. Teve um momento ali, todo mundo sabe, quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Ele entendeu a dor ali do ser humano. Então, querido, às vezes você passa por uma luta, não é porque Deus quer te punir, não. É porque Ele quer que você viva, é como se fosse uma faculdade ali, para que você lá na frente vai ajudar pessoas. Você vai ajudar pessoas com aquilo que você viveu. Você vai ter autoridade para falar daquilo. Você vai falar, minha amiga me disse, não, fala, eu vivi por isso, eu vivi, eu superei, eu passei por essa dor e eu superei. Então, às vezes, Deus permite, querido, como Jó passou, todo mundo que lê a Bíblia sabe disso, Jó passou, foi permissão de Deus, porque Jó, ele precisava de uma experiência com Deus, Jó precisava de uma experiência com Deus. Então, quando ele teve a experiência com Deus, ele falou, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Jó era religioso. Você sabia que Jó, ele sacrificava pelos pecados que os filhos iam cometer? Porque ele tinha medo, Jó tinha muito medo. E o medo bloqueia a gente, o medo bloqueia a nossa mente. O medo é uma barreira de Satanás. Satanás tem usado o medo para te impedir de prosperar. Satanás tem usado o medo para te impedir de construir uma família. Satanás tem usado o medo como bloqueio. Então, às vezes, a gente carrega aí autoimagem negativa, que a gente é feio, que a gente não presta, que a gente não vai chegar. E nós precisamos vencer isso. E ele coloca o medo também para não te fazer chegar onde Deus quer. Ele tem feito isso. Sabe? Te colocar do medo, o inimigo quer que estejamos na miséria, na limitação. Ele cria bloqueio, vício deste mundo. Por que o inimigo coloca vício? Porque a pessoa viciada, ela não rende, ela não produz. O viciado destrói a família, o viciado é limitado. Às vezes é uma pessoa que era para estar lá num nível altíssimo, mas o vício faz ele ficar no chão, faz ele ficar na miséria, faz ele ser mendigo. Por que o inimigo usa essas armas? Às vezes a pessoa está ali pedindo esmola. Sabe por quê? Por causa do vício. E às vezes é um grande empreendedor, é um grande empresário, é um grande pregador. Mas aí Satanás usa o vício, ele dá abertura, ele o vício. Por isso que o vício não presta. Por isso que o vício da bebida, do cigarro, da droga, impede a pessoa de prosperar. Porque a mente dela fica focada naquilo.
E às vezes aquela pessoa era para ser um grande pregador, é um grande empreendedor que ia ajudar tantas pessoas, um cientista. Mas aí o inimigo, ele quer que estejamos na miséria. Esse é o projeto de Satanás. Ele quer que a gente esteja na miséria, na limitação, bloqueios. Entende? Por isso que nós temos que quebrar esses bloqueios, essas coisas que nos impedem de crescer. Porque Deus quer te ver, queridos, vivendo na excelência. Não sou eu que estou dizendo, Jesus disse. Né? E todo mundo sabe, João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Satanás, o foco dele é matar, é roubar, é destruir. Ele quer destruir seus sonhos, seus projetos. Ele quer te paralisar. Ele coloca isso na sua mente, que você não presta, que você não vai chegar lá. Autoimagem, hoje eu quero falar sobre isso, autoimagem. Te faz ter complexo de inferioridade, insegurança, medo. Entende? Você começa a pensar que não é capaz. E aí isso te paralisa. Te paralisa. E Deus disse, Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Se ele diz que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, é porque é isso que ele tem para nós. Então, querido, não é ser arrogante, ser pretensioso, está escrito. Nós temos que viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se está escrito, querido, ponto final. Se está escrito, ponto final. Então, cuidado com aquilo que você carrega dentro de si. Você precisa tirar essas coisas que você carrega, de que não é capaz, que não vai chegar, e a obediência vai gerar bênção. A partir do momento que você obedece ao Senhor, a partir do momento que você... Eu tenho lido Provérbios, sabe? E Provérbios diz o seguinte, da importância da gente temer o Senhor. O princípio da sabedoria, quer ser sábio? Quer ser sábio? O princípio da sabedoria é, presta atenção, o princípio, deixa eu passar aqui para o Natanael, deixa eu ver se eu consigo ver. Então, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A Camila falou exatamente isso. A obediência gera bênção. Você quer ser sábio? Presta atenção. Se você quer ser sábio, teme ao Senhor. Temer não é ter medo, é respeitar. É seguir aquilo que Ele nos ensina. É ter respeito ao Senhor. É falar desse amor. É o respeito que você tem quando você fala desse amor para as pessoas. Você não ignora aquilo que Deus te chama para fazer. Isso é temer ao Senhor. E em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você puder compartilhar a live, você que está aí, nos seus grupos aí, tá? Eu fico feliz, tá? E se puder curtir aí. Então, querido, o temor do Senhor é a coisa mais maravilhosa. Isso é o princípio da sabedoria, né? Todo mundo conhece, sabe que Salomão, ele teve já pensou nós conversando com Deus tete a tete? Salomão teve a oportunidade de falar com Deus. Ah, tá. Ela tá assistindo? A Cris está assistindo ou não? Eu passei o link para ela. Ah, se ela estiver escutando, glória a Deus. Então, querido, o princípio... Então, Salomão, imagina que privilégio de Salomão conversando com Deus. E Deus perguntou para Salomão, se eu te perguntasse, Mila, se eu te perguntasse, Daiane, Luzinete, você que está aí na live, se Deus te perguntasse, o que tu queres que eu te faça? Salomão podia ter pedido, sim, castelo, dinheiro, mas Salomão pediu sabedoria. E eu tenho pedido a Deus isso. Eu tenho pedido a Deus, Deus me dá sabedoria. Sabedoria como esposa, sabedoria como mãe, sabedoria como cristã. Então, quando Salomão pediu sabedoria, gente, Deus deu sabedoria a Salomão e deu muito mais. Não precisava disso, mas Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. E Ele deu sabedoria a Salomão. Tudo bem que ele pisou na bola lá na frente, mas isso aí tudo tem uma consequência. Toda escolha tem uma consequência, mas no princípio ele foi obediente ao Senhor, ele temeu ao Senhor. Então, o princípio da sabedoria é temor ao Senhor.
Teme ao Senhor. Acima de tudo, teme ao Senhor. E começa a conversar com Ele. Fala, Deus, eu quero ter uma autoimagem minha positiva. Eu quero saber que eu tenho. Que bom que ela está escutando. Que bom. Glória a Deus. Um abraço, Cris. Escuta mesmo aí, tá? Deus é contigo. Então, queridos, presta atenção nisso. É muito sério. É muito sério que eu vou falar aqui. Começa a tirar essas imagens que colocar na sua mente. Que você é feio, que você não é capaz, que você não vai chegar lá. Nós precisamos ser curados, queridos. Quanto mais pessoas curadas, melhor o mundo vai ser. Porque muitas vezes a gente fica vitimizando, sabe? Carregando isso e bloqueando as coisas grandes que Deus tem para nós. Mas o fato de achar que a gente não merece, porque quando a nossa autoimagem é negativa, a gente acha que não merece. A gente acha que não merece. Às vezes, eu falo por mim, gente, eu tenho um problema muito sério com isso. Eu acho que eu não mereço uma casa melhor. Eu acho que eu não mereço um carro melhor. Eu tenho isso, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Porque eu quero deixar um legado diferente para os meus filhos. Porque se a palavra de Deus diz, se quiserdes, e me ouvir. Como a Camila disse, obedecer a Deus. Se eu quiser, a decisão é minha, e ouvir a Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. Tudo bem, Léoris? Seja bem-vinda, a paz do Senhor, seja bem-vinda aqui, tá? Então, Deus, Ele tem o melhor, mas nós precisamos vencer esses bloqueios, essas barreiras que o inimigo usa para nos limitar, para nos acorrentar, porque Satanás nos acorrenta. Ele nos acorrenta e a gente fica paralisado. E junto ao nosso cérebro, que não quer que a gente esforça. O nosso cérebro não quer que a gente caminha, porque é mais fácil ficar deitado. É mais fácil receber as coisas assim. E Deus quer, querido, que você entenda que você é imagem e semelhança dele. Você é precioso e preciosa. Então, entendeu? Começa a declarar, olhar no espelho. Eu vou te dar um exercício hoje. Você vai pegar o espelho e vai olhar todos os dias e falar, olha, eu sou imagem e semelhança de Deus. A professora falou que eu sou burra, mas eu sou imagem e semelhança de Deus. O meu marido falou que eu não ia aprender a dirigir, mas eu sou imagem e semelhança de Deus. Ele falou, não importa o que os outros falaram. Tá escrito, olha, eu sou imagem e semelhança do Senhor. E você vai começar a pedir a Deus para te desbloquear. Tirar isso de dentro de você, querido. Talvez a pessoa ache que está liberta disso, mas ela lembra, ela chora. Se você ainda entristece quando você lembra daquilo que a professora falou, do que seu pai falou, aquela cena de abandono, porque muitas vezes a nossa autoimagem é negativa porque o pai e a mãe separou. Às vezes até uma morte, ninguém teve culpa, mas você se sentiu rejeitada. E aí você carrega essa dor. Muitas vezes a defesa, o complexo de inferioridade vem cercado por um orgulho. Às vezes a gente é tão orgulhosa, mas é uma defesa. Porque as pessoas nos feriram no passado e aí a gente coloca ali, é como se fosse esse negócio, como se fosse um orgulho, né? Às vezes a gente se sente menos que os outros, mas às vezes também a gente se sente super poderosa. Por quê? Porque a gente quer defender das pessoas que nos feriram lá, aquele menininho lá de criança, alguém machucou lá no passado. Mas Deus quer te dizer nesta manhã que Ele quer te curar dessas feridas. E nós vamos orar no final, para que Deus venha curar essas feridas. Tá? Se você declarar todos os dias, como se fosse um exercício, você olhar no espelho e falar, você é linda. A Camila vai olhar no espelho e falar com ela assim, Camila, você é linda, Camila. Quando eu falo linda, eu não estou falando só do externo. Você vai olhar no espelho, Daiane, e falar assim, ô Daianinha, você é maravilhosa, você é preciosa. Ô Daianinha, aquela pequenininha, você vai lembrar daquela Daianinha e vai até abraçar ela e falar, olha Daianinha, sabe? Te falaram isso, mas é mentira. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é tão preciosa, Daianinha. Luzinete, você, sabe, foi ferida, mas Deus quer curar todas as suas feridas. Sabia? Olha que Jesus,
escolheu 12 discípulos improváveis. Pedro era bruto, Pedro era igual a pedra mesmo, né? Pedro era bruto, era ignorante. Deus escolheu Pedro e Pedro foi lapidado. Deus escolheu João. João tinha um coração puro e foi chamado apóstolo do amor. E Deus está te chamando, Daiane, Camila, Luzinete, todos que estão aqui, está te chamando para fazer aquilo que Ele quer que você faça, não o que você quer fazer. Mas fala assim, Deus, eu quero abrir mão daquilo que eu quero. Eu quero fazer a vontade do Pai. Que seja feita a vontade, que o reino de Deus desça sobre a minha vida. Que o reino de Deus desça sobre a minha casa. Que o reino de Deus desça sobre meu trabalho. Que o reino de Deus entre na minha faculdade. Porque tem propósito, Cristiana. Deus tem propósito na sua faculdade. Você vai ensinar as pessoas a alimentar de forma melhor, Cris. Escuta, Deus está falando com você. Deus quer te usar, querido e querida. Mas existe um potencial dentro de você que está bloqueado. E Deus quer que essa é potência. Você é uma potência. Você é uma potência. Você carrega aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Você é uma potência. Eu sei que muitos não vão ficar nessa live, não tem problema. Mas você que ficar aqui vai ficar cheio da unção de Deus, entender que você é uma potência, você é uma parte de Deus, porque Ele te fez em mais a semelhança dele. Eu não estou inventando aqui, está escrito em Gênesis 1:26, você é uma potência. Ao desligar essa live, você vai declarar, eu sou uma potência. Eu sou, porque Deus disse, Jesus disse assim, aqueles que creem em mim farão obras maiores que a minha. Foi Ele que disse. Eu não estou inventando. Jesus disse que aqueles que crescem nele, a gente fica até constrangido, não fica? Mas ele disse, aqueles que creem em Jesus farão coisas maiores do que ele. Por quê, gente? O discípulo fica melhor do que o mestre. Então Deus quer te usar, Luzinete. Talvez você fale assim, Glória, eu estou limitada numa cama, eu estou na cadeira de roda. Mas a sua mente, o seu espírito, Luzinete, não está numa cadeira de roda. Luzinete, o seu espírito não está numa cama, o seu espírito é livre. Deus pode te usar e te usa. Então, começa a declarar, Luzinete, que a sua vida vai ser transformada, que você vai ser curada, que você vai ajudar a curar pessoas. Começa a declarar. A Bíblia diz que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente teria poder para dizer para o monte, sai e vai para lá. Então, queridos, nós que somos falhos, Deus não falha. Nós que precisamos exercer a nossa fé é muito pequena. Por isso que nós sabemos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente ouvir. Eu gosto de ler a Bíblia em voz alta, porque eu leio e escuto aquilo. Eu medito em cada versículo. Então, querido, você tem um potencial tremendo. Você, só da Bíblia falar que você é imagem e semelhança de Deus, ponto. Se você é imagem e semelhança dele, você nasceu para vencer, querido. Eu não estou falando isso para te motivar, não. Eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus cura, liberta, restaura. Por isso, queridos, não tem outro caminho. Eu gosto de ler livros diferentes. Mas o meu primeiro livro, eu não saio do meu quarto sem orar. Toda manhã, antes de fazer qualquer coisa, eu gosto de meditar na palavra. A palavra de Deus. Aí eu leio outros livros para me aprender outras coisas. Porém, a minha base é a palavra de Deus. Então, querido, se você quer prosperar na vida, em todas as áreas, quer prosperar? Bíblia. Quer alimentar melhor? Bíblia. Quer ter uma vida bem-sucedida? Bíblia. Quer ter grandes amigos, pessoas maravilhosas? Bíblia. Quer ter sabedoria? Bíblia. Então, querido, come Bíblia. Deus tem falado muito sobre fonte. Deus um dia me deu uma visão de uma fonte. Inclusive, eu fiz uma fonte de verdade. Deus, ele é a fonte. Todos os dias faz assim, ó. Beba da fonte que é Deus. A fonte de Deus não seca. A fonte de Deus, ela te traz paz. A fonte de Deus é tudo. Deus é a nossa fonte.
Creia que você todos os dias tem que beber dessa fonte. Beber e falar, Deus, eu preciso dessa fonte todos os dias. Eu preciso do Senhor mais do que o ar que eu respiro. Comece a declarar que você é dependente de Deus. E Deus vai começar a trabalhar nessa sua autoestima, autoimagem. Deus vai transformar a sua vida. E você vai começar a entender que você tem valor. Sabe aquela música? Você tem valor. É porque eu fui compartilhar, Camila, acho que é por isso que travou. Então você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você tem valor. O Espírito de Deus habita em ti. Se você ainda não aceitou Jesus, você precisa aceitar Jesus correndo. Falar, Senhor, eu te aceito, eu te recebo na minha vida. Porque quando você aceita Jesus, algo novo vai acontecer na sua vida. Aceitar Jesus, querido, não é ir para uma religião X ou Y. É abrir o coração e falar, Senhor, entra no meu coração, faz morada, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Se uma coisa não acontecer para você, não significa que ela nunca vai acontecer. É verdade, né? É porque tudo é no tempo do Senhor, né, Daiane? Às vezes, naquele momento, a gente nem está preparada, mas saiba que Deus é com cada um que está aqui. E você que vai ver essa live depois, Deus é contigo. Mas você precisa de fazer a sua parte, porque Deus já fez a dele, Jesus já fez a parte dele, quando ele morreu na cruz do Calvário ali e disse, está consumado. Quando ele ressuscitou, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Mas nós, às vezes, carregamos no nosso emocional. Muita gente fala assim, gente, mas eu tenho Jesus e eu estou dessa forma. Mas é porque nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma precisa de cura. A nossa alma, o nosso espírito às vezes está tranquilo, está em paz, mas a nossa alma, sabe? Porque o lado da emoção precisa ser curado, precisa ser liberto. Como a Camila diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, por isso, nós temos que conhecer a verdade. Quando eu digo aqui, quando eu li aqui, Jesus disse que nós somos imagem e semelhança, essa é a nossa identidade. Por que você fala que você acha que a sua identidade é o nome do seu pai, da sua mãe, é o nome da sua identidade? Não. Você, antes de tudo, Deus te sonhou com você. Deus sonhou com você do jeito que você é. Você é o projeto de Deus. Deus sonhou com você. Antes da sua mãe te gerar, o seu pai, Deus já tinha, antes da fundação, ele sonhou com você, querida. Olha como você é preciosa e precioso. Então, quando ele diz que você é imagem e semelhança, por que você olha no espelho e se acha feia? Por que você acha que você não é capaz? Precisa de cair por terra aquilo que falaram com você. Por isso é importante a oração e a gente tomar posse da palavra que Deus disse, isso, que você é imagem e semelhança dele. É lindo demais, né? O bem prevalecerá sempre e nenhum mal vencerá enquanto o coração estiver focado no mais importante, isso. E o mais importante, Daiane, é ter o Senhor na nossa vida e é cumprir o propósito de Deus. Aquele livro, Uma Vida com Propósito, é muito lindo, porque tudo na nossa vida tem que ter um propósito. A nossa profissão tem que ter um propósito. Eu hoje estou mexendo com plantas, né? Eu planto, eu faço vasinho e eu entendi que Deus tem um propósito de eu vender flor. Sabe para quê? Para me ter contato com pessoas, para me conversar com as pessoas, para me usar essa oportunidade de falar de Deus com as pessoas. Olha a planta, como a gente aprende com a planta multiplica. Você pega, igual tem muita suculenta. Você pega uma folhinha de uma suculenta, planta e brota, ela dá resultado, ela multiplica. E Deus quer que nós multipliquemos. Ele quer que a gente, porque ele fala que a árvore que não der fruto, ele vai cortar. E nós precisamos dar fruto. Então, hoje eu estou mexendo com as plantinhas. Aí, de sábado, eu vou na feira, eu tenho contato com o ser humano, com pessoas.
Então, é empreendedorismo. Mas eu converso com pessoas e converso com as plantas. Então, eu cuido das plantas e vendo as plantas. Então, essa justificativa é um meio para falar com as pessoas. Então, a minha matéria-prima, né, é flor e gente. E é isso que Deus quer, que você cumpra o propósito, seja na sua profissão, seja como na sua família, na sua rua. A gente tem que fazer a diferença, queridos. A gente tem que fazer diferença na vida das pessoas, sabe? Então nós temos que fazer isso, sabe? Aquilo que falaram, que nos julgaram, né, como pessoa menor do que os outros, aquilo que nos faz sentir pior do que os outros, tem que cair por terra, a gente não pode. E um dos erros nossos é nos comparar com o outro. A gente nunca pode comparar, eu me comparar com o outro, ou eu vou me sentir pior, porque eu falo, nossa, essa pessoa é muito melhor que eu. E aí eu vou ficar para baixo, porque eu me comparei com a pessoa. Ou então eu vou sentir superior, aí eu vou ficar cheia, né? Ai, nossa, eu sou demais. E eu não posso me sentir assim, eu não sou melhor do que ninguém, nem pior. Eu posso ser diferente. Antônia, bom dia. Eu sou diferente do outro, mas eu sou diferente. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou pior do que ninguém. Eu não posso principalmente sentir pior. Eu não posso sentir pior do que ninguém. Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, como eu vou sentir pior? Então, primeiro bloqueio, né, nós precisamos tirar, são crenças limitantes, né, que a gente carrega, bloqueio, coisas que nos impedem, é como se fosse uma barreira. Eu quero avançar e não consigo. Por quê? Porque eu me acho pior do que o outro, porque eu acho que eu não sou capaz. Então eu preciso trabalhar essa barreira. Talvez Deus te dê o ministério de pregar. Aí você fala, como disse Moisés, quando Deus chamou Moisés para tirar o povo da terra do Egito, sabe o que Moisés falou? Ah, Deus, logo eu. Ah, eu tenho um queixo pesado. Ele usou uma expressão, é como se fosse assim, eu sou gago. Então, quem quer faz, quem não quer faz, dá desculpa. Aí eu vou arrumar uma desculpa, não, quando eu preparar mais, aí eu vou falar do amor de Deus. Quando eu tiver uma dicção melhor, quando eu estudar sobre, né, como falar em público, eu vou fazer. Então você está só protelando, procrastinando. É outro erro nosso. Ah, amanhã eu faço. É igual eu, live. Eu fico deixando para depois. Aí hoje eu falei, hoje eu vou fazer live. Hoje eu faço live. Por quê? Eu quero deixar para amanhã, para depois. É preguiça. Eu arrumo desculpa. Eu tô sem tempo. Ah, não vai dar para fazer. Mas eu tô fugindo do propósito de Deus, igual Jonas. Quando Moisés falou assim, olha, eu sou ruim, meu queixo é pesado, quer dizer, eu sou gago. Aí Deus falou, você não quer? Eu vou chamar o seu irmão para ir com você. Então Deus deu direção para Moisés, mas o irmão dele era o que falava. Se você acha que não é capaz, Deus levanta alguém para estar com você. Então para de arrumar desculpa para não fazer aquilo que é para fazer. Talvez Deus tenha um chamado de empreendedor, de empresário, de abrir uma empresa, de ensinar pessoas a abrir uma escola, igual a Daiane, né, Daiane? Tô falando assim. Às vezes Deus tem um chamado para a Daiane abrir uma escola. Ah, mas ela vai arrumar desculpa. Ah, a escola, Glória, dá muito trabalho, eu não tenho experiência. Quando Deus permite que você passe por uma batalha, é porque Ele já preparou a tua vitória. Isso! Então, querido, para de fugir. Moisés tentou fugir. Deus tinha missão para Moisés, sabe de quê? Ir lá e tirar o povo da escravidão. Deus tinha um propósito para Moisés. Vai lá, o povo está sofrendo, vai lá e tira que ele está como escravo. Vai lá e tira. Aí Moisés, mas sabe o que é? Eu tenho problema de falar. Ele arrumou uma desculpa. Quem não quer, dá uma desculpa. Talvez Deus está te chamando, Camila, Daiane, Luzinete, todos que estão aí, Jorge, Deus está chamando. Mas você sempre arruma uma justificativa e larga para frente. Ah, futuramente a gente não sabe qual vai ser nosso futuro. Jonas também fugiu. Jonas fugiu. Mas quando Jonas fugiu, todo mundo sabe, conhece a história. Deus falou com ele para ir a Nínive. Ele fugiu, ele tentou fugir, querido, mas não adianta fugir de Deus. Ele te acha onde você estiver. Pare de dar desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer, Ele já te abençoou, Ele já fez.
Mas ele quer que você seja um grande empresário. Ah, mas eu sou cristão, não posso ser grande empresário. Pode. Você vai ajudar pessoas. Você vai ser aquela pessoa. Gente, tanta gente influenciando negativamente. Você pode ser influenciadora boa, positiva. Você pode influenciar pessoas para coisas boas. Como eu disse, quando os bons se calam, os ruins tomam conta. Quando os cristãos se calar, os ímpios vão tomar conta. Ah, não, política não é para mim, empresa não é para mim, escola não é para mim. Aí os ímpios vão tomar conta da política, das empresas, das escolas. Aí eles vão ditar da forma que eles querem. Por quê? Porque os cristãos não querem envolver. Porque os cristãos querem só ficar na igreja. É maravilhoso ficar na igreja. Eu amo ir na igreja. Mas dentro da sociedade, os cristãos têm que tomar posição, queridos. Muitas vezes não toma posição porque acha que não é capaz. Acha que é bom só lá na igreja. Ser cristão dentro da igreja não é difícil. Adorar, louvar, cantar, todo mundo com a mesma linguagem, todo mundo unido, todo mundo abraçando a paz do Senhor. Ô irmão, ô pastor, é tudo maravilhoso. Mas e na segunda-feira lá no seu trabalho? Satanás usa alguém para te diminuir. Aí como que você faz? Satanás usa alguém e ali toca naquela ferida lá do passado que você não foi curado. Aí sabe o que você faz? Você vai para o cantinho chorar. Sabe por quê? Você é forte, às vezes, só lá dentro da igreja. Dentro da igreja, Deus é poderoso. Dentro da igreja, eu vou vencer dentro da igreja. Mas e lá fora, querida, a igreja é para a gente fortalecer. A igreja é para a gente ganhar força. Através da palavra de Deus, aumentar nossa fé. Mas é lá fora que a gente exerce o nosso cristianismo. Dentro da igreja não é difícil. A gente tem as barreiras? Tem. Tem as dificuldades? Tem, dentro da igreja. Tem, às vezes, uma rivalidade, umas coisinhas? Tem, porque nós somos humanos. Mas, querido, a igreja é um local onde a gente reúne. E nós temos que lutar pelo reino de Deus. A gente tem que fazer diferença lá fora, é no seu trabalho, é na sua rua, é na sua escola. Então, queridos, por isso que a gente tem que desbloquear isso. Que nós não somos capazes, que nós não temos jeito. Querido, o primeiro ponto hoje, nós vamos falar sobre isso, que você precisa de mudar essa autoimagem. Ela não pode ser negativa. Você tem que viver aquilo que Deus falou. Você é imagem e semelhança, essa sua identidade. Você é imagem e semelhança de Deus. E se alguém falar que não é, você que vai rir da cara dele. É Satanás usando. Às vezes você fala assim, eu vou abrir uma grande empresa, eu vou abrir uma escola. E as pessoas falam, ai, vê lá se ela consegue abrir, sabe? Aí o que você vai dizer? Maior é Deus que está em mim. Deus me chamou para fazer a diferença. Maior é Deus que eu creio, que eu sirvo. Maior é Deus. Se Deus colocou no seu coração para abrir uma escola, vai abrir uma escola. Ah, mas agora é tempo de pandemia. Mas se Deus mandou, querido, faz. Deus mandou você abrir uma empresa, ser empreendedor. Deus mandou você ser missionário. Eu falo na vida espiritual ou na sociedade normal. Deus te chamou para grandes coisas. Se o povo de Deus se omitir, os ímpios vai tomar conta. Porque o meu foco aqui é falar para cristão e aqueles que têm o coração aberto para ouvir. Eu não estou aqui falando de igreja, placa de igreja, religião. Eu estou falando de um povo que faz a diferença. Aquele que está escrito na palavra de Deus. Deus disse que você é imagem e semelhança. E Jesus disse, aqueles que creem em mim farão obras maiores que eu. Maiores. E Deus falou que você vai fazer obras maiores que ele. Entenda isso, Deus tem o melhor para você, querido. Eu quero que você saia dessa live cheia de Deus, cheia do amor de Deus. E eu vou fazer uma oração com vocês. Amanhã eu pretendo estar aqui, tá? Pretendo. Se Deus permitir, eu estarei aqui. E amanhã nós vamos falar de governo. Hoje nós falamos de que você é imagem e semelhança, que nós temos que quebrar essa barreira de que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. Isso precisa ser curado. Nós vamos orar em favor disso. E amanhã nós vamos falar de governo, que Deus te fez
te colocou na terra para governar. Se você não governar, o ímpio vai governar, tá bom? Então nós vamos orar. E Deus vai tocar no seu coração, curar essas feridas aí. Que você acha que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai chegar. Isso vai ser cair por terra. Isso é um bloqueio. Isso é algo muito sério, esse bloqueio da autoestima. E nós temos vários bloqueios que nós vamos falar, tá? Nós vamos falar do bloqueio da escassez, que nós precisamos desbloquear. Nós vamos falar de vários bloqueios, tá bom? Então hoje nós estamos falando da autoimagem. Eu vou declarar o que está escrito na palavra de Deus e você vai repetir. Você vai falar assim, escreve aí e declara, eu sou imagem e semelhança de Deus. Escreve aí, e é uma forma de declaração, queridos. Fala assim, eu sou imagem e semelhança de Deus. Você está declarando para que o inferno possa ouvir. Entendeu? Para quebrar esse bloqueio, que você não é capaz, que você não vai chegar, que você não é o suficiente. Declare, eu sou imagem e semelhança de Deus. Ele me fez isso, Daiane. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Vai falando até penetrar lá no profundo. Você é imagem e semelhança de Deus. E Deus, querido, é perfeição. Você não é perfeito, mas você está buscando a perfeição. E esse bloqueio da incapacidade, da autoestima baixa, aquilo vai cair por terra. A sua autoimagem não é aquilo que você vê no espelho, mas aquilo que disseram para você e você guardou no seu coração. Então nós vamos orar para que isso caia por terra, esse bloqueio da incapacidade, da autoestima baixa vai cair por terra. Deus querido, Deus amado, oh Deus, eu não sei exatamente quantas pessoas estão presentes aqui, não importa. Mas as que estão aqui, eu creio em nome de Jesus que serão curadas. Oh Deus, existem bloqueios que nos impedem de avançar. Existem bloqueios que nos impedem de prosperar, seja em qualquer área, profissional, espiritual. Oh Deus, na área financeira, na vida familiar, muitas vezes nós temos bloqueio, nós não somos bons pais, boas mães, porque nós temos bloqueio, porque colocaram em nós a nossa autoimagem é negativa. A gente acha que a gente não tem valor, por isso, ó Pai, em nome de Jesus, começa em mim, Deus, tirando, ó Deus, todos esses bloqueios, que caia por terra, ó Deus, todo espírito de incapacidade, todo espírito, ó Deus, de fracasso. Ó Deus, em nome de Jesus, toda palavra que foi lançada sobre nós, que nós não íamos dar em nada, seja destruída agora, nesta manhã, seja em nome de Jesus, que caia por terra, e cada um que vai estar nessa live, começando por mim, todos os dias e declarar, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou imagem e semelhança do meu Pai Celestial. Ó Deus, eu posso ter sido rejeitada, as pessoas podem ter me ferido, magoado, mas hoje eu estarei curada, eu sou curada. Oh Deus, se abraça aí e fala assim, eu me amo, eu me amo. Eu sou importante para Deus. Começa a declarar e começa a olhar no espelho e falar o tanto que você é preciosa, querida. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como que eu vou amar o próximo se eu não me perdoo? Como que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? Então, começa a trabalhar isso em você, que você pode ser melhor a cada dia, tá bom? E assim eu agradeço a vocês por estar aqui comigo. Eu espero ter ajudado, contribuído, porque o meu propósito aqui é realmente ajudar pessoas. Eu sei que quando a gente faz pelo outro, Deus nos abençoa, tá? E eu tenho lido alguns livros, especialmente a Palavra de Deus. Então hoje o primeiro bloqueio é a questão da autoimagem. Você nunca mais vai olhar para você e achar que você é feia, que você não é capaz, que você é uma pobre coitada. Não, você vai olhar para você e falar assim, eu sou o cara, eu sou a cara. Por quê? Porque eu sou imagem e semelhança. Então, se isso fizer diferença na vida de uma pessoa, eu tô feliz. Eu vou deixar a live, eu vou tentar salvar a live, colocar talvez no YouTube, tá? Por isso que eu nem coloquei música. O YouTube, quando tem música assim, às vezes atrapalha. Então, se você sair dessa live sabendo que você é imagem e semelhança, e eu profetizo na sua vida, cura interior, cura em nome de Jesus. Deus vai com as tuas mãos de poder, e essa palavra que eu ministrei aqui, que está em Gênesis 1:26,
que Deus diz, façamos o homem imagem, a nossa imagem e semelhança. Em nome de Jesus, você vai passar o dia todo declarando, eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu sou mais do que vencedor e Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e através da minha vida. Eu sou curada para a glória de Deus. Eu sou curada. Palavras, quando você lembrar de alguma coisa que alguém te falou na infância, você vai aniquilar. Você vai declarar. Está escrito, porque Satanás, ele usa pessoas. E às vezes usa a sua mente para falar, que isso, Daiane? Você não vai conseguir. Aí você declara, está escrito. Jesus falou isso com Satanás. Quando Satanás falou assim, se você é Deus, transforma essa pedra em pão. Aí o que Jesus diz? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então quando vier na sua mente assim, Daiane, você não é capaz, você fala assim, está escrito, eu sou imagem e semelhança de Deus, bate em retirada. Quando vier um pensamento assim, você não vai dar conta. Fala assim, eu sou imagem e semelhança de Deus. E você vai desbloquear. Isso que te aprisiona, essa barreira vai cair por terra. Amém? Você crê? Declara aí, eu creio, eu tomo posse. E amanhã, né? Gente, eu tô preparando assim um curso para trabalhar esse desbloqueio, essa vida de escassez, essa vida de autoestima baixa, sabe? Para você subir de nível, de degrau, espiritualmente, financeiramente. Por quê? Porque Deus quer que você tome posse, querido. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quando fala comer em todas as áreas, espiritual, emocional, financeira, profissionalmente, Deus quer que você suba de nível. Deus quer que você mude de frequência, querido. Se você pensar que tá bom do jeito que tá bom, tá feliz assim, Deus quer, querida, a gente tem que progredir, a gente tem que crescer, entende? Deus quer o melhor para você. Se você crê nisso, amanhã 11h33 eu vou estar aqui, né? Hoje nós falamos desse bloqueio da autoimagem. A autoimagem é aquilo que você vê, mas na verdade não é aquilo que físico, é aquilo que falaram de você e você colocou dentro do seu coração. E você acreditou nessas pessoas. E você colocou no seu coração e isso te trava na vida espiritual. Isso te trava. E por isso que você não cresce financeiramente, espiritualmente, você fica paralisado, porque você ainda carrega isso. Tá entendendo? Então, isso que Deus quer, que você quebre essas barreiras. Amanhã, 11h33, eu vou estar aqui. Se você gostou dessa live, dá um okzinho aí pra mim, tá? Se você gostou, amanhã, 11h33, eu quero ajudar pessoas, né? Eu faço um trabalho também num projeto aqui. Eu moro em Betim, Minas Gerais, um projeto ajudando adolescentes a destravar, sabe? A aprender com Deus, porque o meu manual é a palavra de Deus, eu não fujo da palavra de Deus, tá bom? Então amanhã eu vou estar aqui 11h33, Deus permitindo, né? Porque depende de Deus. Eu estarei aqui e eu conto com você. Se você puder, enquanto você vai fazendo essas coisas aí, você vai me ouvindo, tá bom? Deus abençoe, gratidão, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas eternamente, tá? Fique com Deus, tenha um dia maravilhoso e declare, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E Deus é lindo. E você é linda. Você é lindo. Você é lindo, não por fora, mas você é maravilhoso no todo, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus permitir, tá? Daiane, obrigado você que ficou aí o tempo todo comigo, tá? Lu, Camila, a Cris, acho que só me ouvindo lá. Deus abençoe a todos. Amém?